Pessoal, tudo bem por aí? Aqui é o professor Victor Maior, do canal Vença Matemática. Você, por acaso, tem alguma dificuldade quando estuda o assunto conjuntos lá no ensino médio? Pois bem, hoje nós vamos falar sobre este assunto. Vamos tratar das formas de representação, de alguns conceitos importantes para o entendimento do assunto. E numa outra aula falaremos sobre operações de conjuntos, qualquer tipo de conjunto. Ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, vamos então iniciar o nosso estudo de conjuntos falando sobre a representação de um conjunto. E ela tem duas características importantes. Primeiro, devemos usar as letras maiúsculas para indicação do nome do conjunto. Conjunto A, B, C e assim sucessivamente. E para os seus elementos, devemos usar letras minúsculas, ok? Quando forem letras, obviamente, porque vamos ver aqui embaixo, nós temos formas de representação, nós temos três formas principais de representar conjuntos. A primeira é a tabular, onde os elementos estão entre chaves e separados por vírgula. Então nós temos o conjunto A, abre chaves, 0, 1, 2, 3. Conjunto B, abre chaves, 1,1, ponto e vírgula, 1,2, ponto e vírgula, 1,3, ponto e vírgula e 1,4, fecha parênteses. E o conjunto C. O conjunto C é das vogais. Então, fica representado da seguinte forma: abre chaves, A, vírgula, E, vírgula, I, vírgula, O, vírgula, U, fecha chaves. Ok? Então, esta é a forma tabular de representação de um conjunto. Nós temos o diagrama de Venn. O diagrama de Venn, ele é composto por uma região que circunscreve os elementos que ficam dentro dessa região delimitada por essa figura que é fechada, uma figura fechada. Utilizando os mesmos exemplos da tabular, nós temos ponto, zero. E outra coisa, os elementos eles são antecedidos por um ponto. Antecedidos por um ponto. Então, o primeiro conjunto, que seria o conjunto A, é ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3. O segundo conjunto, que seria o conjunto B, é ponto 1,1, ponto 1,2, ponto 1,3, ponto 1,4. E o conjunto C, ponto A, ponto E, ponto I, ponto O, ponto U. Perfeito? E nós temos a terceira forma de representação, que é por propriedades, que diz: o conjunto A é igual a X tal que... Esse símbolozinho aqui tem o significado de tal que. Então, o conjunto A é igual a X tal que X tem uma propriedade P. Por exemplo, conjunto A é igual a X tal que X é um mamífero. Então, quem pode ser A? A pode ser um cachorro, pode ser um gato, pode ser um leão, pode ser um elefante, qualquer mamífero. B é igual a Y tal que Y é um time de futebol. Então, B pode ser o quê? Pode ser Vasco da Gama, pode ser São Paulo, pode ser Sport, pode ser Bom Sucesso, qualquer time de futebol. Ok?
Bem, agora vamos ver alguns conceitos importantes que falam de conjuntos. Primeiro tipo de conjuntos. Nós temos dois grandes tipos de conjunto. O conjunto finito. O conjunto finito, ele pode ser de dois tipos. Ou um conjunto vazio, ou seja, como já vimos anteriormente, ele não tem elemento, né? Ou, se contarmos os seus elementos, conseguimos chegar até o final dessa contagem. Por exemplo, como demos aquele exemplo lá, é um time paulista campeão do campeonato carioca, vencedor do campeonato carioca. É um conjunto vazio porque nunca existirá um time paulista vencedor do campeonato carioca. Por isso ele é um conjunto com um número certo de elementos, 0. Agora, nós temos um exemplo aqui embaixo, esse tipo de conjunto finito. O conjunto A é igual a C, tal que C é uma consoante do alfabeto. Então nós temos que A será B, C, D, F, G, H, J, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, X ou Z. E o conjunto infinito é um conjunto que possui um número infinito de elementos, ou seja, nós não conseguimos chegar até o final dessa contagem. Por exemplo, conjunto B é igual a D, tal que D é um número inteiro menor que 0. Então nós temos, que números são esses? Menos 1 é menor que 0, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. E se eu não parar, eu vou ficar eternamente falando números inteiros menores que 0. Então nós não conseguimos chegar até o final dessa contagem. Ok? Bem, então vamos a dois conceitos importantíssimos no assunto conjuntos. Conjunto universo é um conjunto de elementos materiais ou não materiais, veja bem, materiais ou não materiais, numa circunstância em que eles fazem parte do mesmo grupo. Então vamos dar um exemplo aqui. O conjunto A é igual a X, tal que X pertence ao universo da escola. E aí nós podemos colocar aqui que A possui giz, quadro branco, livro, caderno. Tudo isso são elementos do mundo da escola. Ok? E mais embaixo vamos falar sobre subconjunto. Dizemos o seguinte, um conjunto B é subconjunto de um conjunto A se X, elemento de B, também é elemento de A. Aqui, vamos usar o mesmo exemplo de cima, né? Nós temos que B é igual a Y, tal que Y é usado em sala de aula e é feito de papel. Quais são os dois elementos aqui? Livro e caderno. Livro pertence a B e a A. Caderno pertence a B e a A. Então, B é subconjunto de A. Nós poderíamos dizer que A é subconjunto de B? Não, porque giz não está em B e quadro branco não está em B. Perfeito? Então, podemos dizer que B está contido em A, porque B é um subconjunto de A. Então, B está contido em A. Bem, pessoal, vamos então iniciar os nossos exercícios referente ao assunto conjuntos e os assuntos que tratamos nesta aula de hoje. E o primeiro exercício diz: represente em forma de propriedade os conjuntos A, B e C. Lembram lá? Podem ser as formas de representação, podem ser através de propriedades, gráfico de Venn e tabular, ok?
Então, vamos lá. Bem, vamos então ao segundo exercício de hoje, que diz: represente cada conjunto na forma tabular. Vocês podem perceber que as 4 opções estão na forma de propriedade. Então temos que transformar a representação de propriedades em tabular. A opção A: o conjunto A é igual a x, tal que x pertence a Z, conjunto dos números inteiros e naturais. Conjunto Z é o conjunto dos números inteiros e naturais. E x ao cubo é igual a 27. Opção B: o conjunto B é igual a x, tal que x pertence também a Z, conjunto dos números inteiros e naturais. E x ao quadrado é maior ou igual a zero. Opção C: o conjunto C é igual a x, tal que x pertence a Z, conjunto dos números inteiros e naturais. E x ao quadrado é maior que zero. E letra D: o conjunto D é igual a x, tal que x pertence a Z, conjunto dos números inteiros e naturais. E x ao quadrado é menor do que zero. Ok? Então vamos lá. Bem, pessoal, vamos ao terceiro e último exercício de hoje. Esse exercício fala: o conjunto A é igual a 5, 25, 125, 625, 3125. Essa forma de representação é a tabular. Assim, ou seja, o conjunto A tem quantos subconjuntos? Vamos então resolver os exercícios de hoje? Bom, agora vamos então às respostas dos exercícios. O primeiro exercício: represente em forma de propriedade os conjuntos A, B e C. Nós temos o conjunto A, que é o maior de todos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O conjunto B, que é o 2, 4, 8 e 6. E o conjunto C, que é o 3, 6 e o 9. Representando em forma de propriedade, nós temos que A é igual a x, tal que x pertence ao conjunto Z. Conjunto Z é o conjunto dos números naturais e inteiros, ou inteiros e naturais. Ok? Nós vamos ver lá na frente o que é o conjunto Z. O conjunto Z é formado pelos números que vão de 0, 1, 2, 3, e também os números negativos, porque eles são inteiros. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. E o x também é menor do que 10. É uma propriedade do x, do conjunto A. Vamos ver agora o conjunto B. O conjunto B, que é o 2, 4, 6, 8, é igual a x, tal que x pertence também a Z. Ele também é menor do que zero, mas também ele é um número par. Ok? E o conjunto C é igual a x, tal que x também pertence a Z, também é menor do que 10, mas também o x é um múltiplo de 3. 3 é múltiplo de 3. 6 é múltiplo de 3, porque 6 dividido por 3 é igual a 2. E 9 é múltiplo de 3, porque 9 dividido por 3 é igual a 3. Ok? Agora vamos à solução do exercício número 2. Ele diz assim: represente cada conjunto na forma tabular. Cada letra A, B, C e D está sendo representada aqui, na forma de propriedade. Representação por propriedade. E agora nós vamos transformá-las em representação na forma tabular. E assim fazemos. Vamos lá.
x ao cubo é igual a 27. Se 3 ao cubo é igual a 27, então A é igual a 3. Porque 3 elevado ao cubo é igual a 27. E o conjunto A é x elevado ao cubo igual a 27. Ok? Vamos à letra B. Ele diz, conjunto B é igual a x, tal que x pertence a Z. Conjunto Z, relembrando, conjunto dos números inteiros e naturais. E x ao quadrado é maior ou igual a zero. Então, nós temos o seguinte. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. 0 ao quadrado é igual a 0. 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4. E assim sucessivamente. Então, nós temos que B é igual a reticências, pontinho, 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 o que significa números inteiros e naturais menores que menos 2. Menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, e assim sucessivamente. Vírgula, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e reticências. Pontinho, pontinho, pontinho. Reticências é pontinho, 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 ok? Ou seja, números maiores que 2. Porque todos esses números inteiros e naturais ao quadrado são maiores ou iguais a zero. Vamos à letra C. Conjunto C é igual a x, tal que x pertence a Z, novamente, e x ao quadrado é maior do que zero. Vamos nós lá novamente. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4. Professor, você esqueceu o zero. Não, não esqueci o zero, porque aqui é maior. Se eu colocasse o zero aqui, 0 ao quadrado é igual a 0. Então, ele não pertence a esta propriedade de x ao quadrado maior do que zero. Por isso que nós temos menos 2, menos 1, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, o conjunto C é igual a mesma coisa, reticências, pontinho, 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 números menores que menos 2, menos 3, menos 4, vírgula, menos 2, vírgula, menos 1, vírgula, 1, vírgula, 2, vírgula, reticências, ou seja, números maiores que 2. Então, todas essas sequências, nessa sequência aqui, todos os números inteiros e naturais ao quadrado, todos eles são maiores que zero. E a letra D. Conjunto D é igual a x, tal que x pertence a Z, e x ao quadrado é menor que zero. Prestem atenção, x é menor do que zero. Então, nós temos aqui, ó, menos 2 ao quadrado é igual a 4. Maior do que zero. Menos 1 ao quadrado é igual a 1, maior do que zero. 0 ao quadrado é igual a 0. 1 ao quadrado é igual a 1. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, percebemos aqui que não existe nenhum número inteiro e natural, ou seja, pertencente a Z, cujo valor de x seja menor do que zero. Então, D é um conjunto vazio. Abre chaves, fecha chaves, ou esse símbolo que significa conjunto vazio. Ok, pessoal? Tranquilo? Bem, então, encerrando essa série de exercícios de hoje, o terceiro diz que o conjunto A é igual a 525, 125, 625, 3.125. E assim, ele tem quantos subconjuntos? Ou seja, desses 5 elementos, quantos subconjuntos podemos formar? Bem, existe uma regra, uma lei que diz que o número de subconjuntos de um conjunto de n elementos é 2 elevado a esse n número de elementos. Então, o número de subconjuntos de A é igual a 2 elevado a 5, que é igual a 32. Gravem essa regra.
O número de subconjuntos de um conjunto de n elementos é igual a 2 elevado a n. Ok? Bem, pessoal, chegamos então ao final desta aula sobre conjuntos. Vamos dar continuidade a este assunto conjuntos, porque ele é muito extenso e tem muitos detalhes importantes. E na próxima aula vamos falar sobre operações com conjuntos ou operações de conjuntos, ok? Então, se você gostou da aula, dá aí o seu joinha. Quem não se inscreveu, se inscreva para fortalecer o nosso canal. Compartilhem com outras pessoas para que vocês possam ajudar pessoas com dificuldades em matemática. Ok? Muito obrigado, foi bom estar com vocês e namastê.